Boa noite, meu caro amigo. Ora, muito boa noite. Como é que está o meu Estamos de, amigo Hugo? estamos de volta Estamos de volta. aos nossos estúdios remotos. É verdade, é verdade, pá. É verdade. Quando é que a gente vai. Temos que combinar isso. Já no outro dia tínhamos falado disso, pá. Sim, De fazer um programa. Até tinha dito lá para março ou abril. Já estamos em março. já estamos em março. E 19 de março, para ser mais a exato. caminho. Exato. Olha, parabéns, pá. Parabéns É o dia do pai. é o É dia o do dia pai. do pai hoje. É o dia do pai. Claro. E tu Parabéns a és ti pai. também. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado por me felicitar. Sim, sim, pá. Eu E que não, tal? Como é que vai a vida? realmente não é uma Diga coisa lá. que eu presto muita atenção estes dias assim. Eu também não. Mas pronto. Eu também não. Fazem-nos lembrar. Ou seja, as forças exteriores fazem-nos Sim. lembrar que este Eu dia pensava que ias dizer que nos fazia lembrar quando a gente fazia aqueles cinzeiros de barro de barro. na escola, de barro. Cinzeiros de barro, não era? Para oferecer aos nossos pais, Yeah. ou um desenho, Hum. ou algum trabalho manual, que não me lembro de outro que não tenha sido um cinzeiro. Na altura, vê bem, na altura, Uhum. ou seja, há, há mais de 40 anos, há bastante mais de 40 anos, Hum. ah, os educadores infantis diziam: "Então vamos fazer um cinzeiro de barro para o papá, para fomentar o consumo do tabaco." Claro, assumiam que todos Coisas, hã? fumavam, ok. E coisas. Oh, bem, sim, sim. Não. Tu nunca fizeste um cinzeiro de barro? Deve ter feito, de Oh, certeza, deve ter bem, feito. certeza. Aliás, não sei se alguma vez falámos nisso. O teu pai era fumador? Fumou. Eu lembro-me de o ver fumar Uhum. e não sei a idade, talvez que ele tenha deixado de fumar, talvez tenha andado aí para volta dos 30, 32, Ah, bom. 36, talvez. Porque eu Uhum. vi um vídeo, eu tenho uma cassete VHS Uhum. com um vídeo destes caseiros que um tio meu, acho que era uma câmara de gravar do meu tio Manuel, Uhum. irmão da minha mãe, que naquela altura ele tinha comprado uma câmara de vídeo e eu já estava fascinado com aquelas coisas. E uma Claro. vez num verão levou aquilo lá para casa e ele passou também uns dias naquela altura, tinha passado uns dias connosco e, e levou a câmara. E eu andava sempre atrás dele por causa da câmara, ainda era daquelas câmaras enormes que gravavam diretamente em VHS, com umas baterias para aí assim do tamanho da tua cabeça. Sim, sim. E Uma coisa aí pesadíssimas, não era? pesadíssimas, sim. Mas eu adorava aquilo, pá. E ainda chegamos a gravar, se não me engano, eu acho que chegamos a gravar algum jogo de futebol dos meus, lá do Clube Desportivo Epá, Recreativo de Massamá. E, seria giro ver isso outra vez, não? e eu acho que está tudo nessa cassete, acho eu. Ainda tenho a cassete para aqui guardada. E foi destas coisas que ainda se salvaram da biblioteca de VHS, porque eu acho que já não. Eu tinha muito filme de VHS. Lá Uhum. naquela altura era fácil copiar os filmes, não é? Até certa altura foi fácil copiar filmes. Eh, Uhum. E, e na altura ele tinha a câmara e eu andava sempre com a câmara lá de um lado para o outro. Aqueles dias que ele lá teve, aquelas semanas que ele lá esteve em casa, gravei algumas coisas e foi giro. É giro ver e recordar aquelas coisas e ver o diferente que era tudo, não era? Claro. E tenho uma imagem, ou seja, aquilo poderia fazer parte de um documentário. Claro. Ver família a conversar, não é? Ver aqueles momentos que já não acontecem tanto, ou pelo menos na minha parte já não acontecem tanto. Ver aqueles encontros, relembrar aqueles encontros familiares que aconteciam com mais frequência naquela época. E ver o meu pai mais novo do que eu sou agora. Claro. E já com dois Claro que é filhos. verdade. Estás bem a ver o impacto que aquilo teve de vê-lo, não é? E vê-lo muito mais adulto do que eu, muito mais feito. Bom, isso é sempre a sensação que nos dá, não é? Nós, quando vemos fotografias, por exemplo, dos nossos pais com 18 anos, Aham. nós temos sempre a sensação de que
de que se viam mais adultos do que nós quando tínhamos 18 anos também. Mas eu acho que isso tem a ver com o vestuário, sabes? Porque o vestuário Sim. eu faço isto da comparação com o meu pai, não é? O meu pai tem fotografias com 16 anos e com 17, quando estava no rancho folclórico da terra dele, e que o meu pai ainda foi a uns festivais aí por França e Itália e por Uau. Espanha. Sim, sim, imagina o que era, com 16, 17 anos, antes de ir para a tropa, Yeah. de uma vila do Alentejo, montar-se num autocarro e num comboio e ir por aí, por essa Europa, não é? Olha que experiência tão gira. E, sim, magnífica. Sim, sim. E magnífica porque não tem nada a ver com o que é hoje viajar, Claro. obviamente. Estamos a falar de há 60 anos, não é? Uau. De fazer estas viagens. Mas eu acho que tinha a ver o facto dessas fotografias parecer que os nossos pais com 18 ou 19 anos eram mais adultos do que nós com essa mesma idade, tem a ver com o vestuário. Porque o vestuário não era mais limitado, ou havia esta necessidade de estar sempre com um fato, ou com uma gravata, e pelo menos em Portugal não havia um vestuário tão juvenil como provavelmente nos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque provavelmente t-shirt já se utilizava mais, por exemplo, não sei, acho que o vestuário era diferente, não é? E nós, quando tínhamos 18 anos, o nosso vestuário era muito mais juvenil do que o vestuário que os nossos pais pudessem ter, não é? Eu acho que é isso, eu acho que é exatamente essa diferença que hoje em dia o nosso, digamos, a nossa vestimenta é muito diferente da que se levava antigamente, não é? E eu via as fotografias, mas até a nossa própria vestimenta quando nós éramos pequenos, não é? Era tudo muito calça de fazenda e calça de flanela e as camisas aos quadrados, era tudo muito... Bombazine. A Bombazine. Estava a Bombazine. Mas não tanto como as calças de fazenda. Porque eu tinha uma paranoia, uma pancada, não sei se era pancada ou não, mas naquela altura tudo me picava, aquela roupa picava-me tanto e eu detestava vestir aquele tipo de roupa, os pullovers picavam-me, as camisas interiores picavam-me, era tudo muito estranho, pá. Eu detestava aquele tipo de roupa, mas eu acho que a roupa que se vestia naquela altura não era tão juvenil como a de hoje em dia. Hoje em dia, vê lá, eu visto-me ainda como se tivesse 16 anos ou 17 anos, um pouco, claro. Se calhar não é? E hoje em dia há há talvez não seja o vestuário. mais indicado. E hoje em dia há vestuário de jovens que tu vês na rua e que vão na rua que se assemelham ao vestuário de séries futuristas dos anos 80. Tipo de Espaço 1999, uma coisa assim qualquer, em que tu vês umas roupas e umas botas, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, há umas botas que a Lua tem. A Lua tem umas botas que parecem as botas que usavam os astronautas nesta série dos 80 do Espaço 1999. Eu gostava muito dessa série. Claro, e eu? Então, e eu agora não sei se vês, já viste ou não, estes blusões de penas que há, que são totalmente refletantes. Opa, isso. Claro, meu, sim. Eu um dia assustei-me porque estava de moto, era de noite, aqui no bairro já, e fui para uma ruinha. Não sei, bom, não importa. Era de noite já, era inverno, não era de noite, mas pronto, anoitece mais cedo. E nada, e eu meti-me numa ruinha pequenina, que é uma ruinha que eu costumo apanhar para entrar diretamente na garagem, e destas coisas que acontecem muitas vezes, que a iluminação pública ou estava estragada, ou seja, o que for, que a rua estava escura. Eu dei a volta com a moto e vi uma coisa refletante, mas num volume que não é habitual, porque a gente consegue reconhecer de imediatamente. Pode ser uma bicicleta, um carro, outra moto, mas uma coisa assim redonda e porra, o que é aquilo, meu? They're coming for me. Claro, parecia um pirilampo mágico. Lembras-te do pirilampo? Não é? Mas um pirilampo com forma humana. Sim. O que é isto? Então, por isso é o que eu digo, também mas é a tal história, ou seja, é a evolução de tudo, não é? E o vestuário também evolui, não é? Sim.
Mas é verdade isso, ou seja, o vestuário marca uma época, e é uma obviedade o que eu estou a dizer, obviamente, mas marca uma época. E antes disseste uma coisa absolutamente extraordinária, que foi o de, o de veres um vídeo do teu pai, em que o teu pai era mais novo do que o que tu és agora. Sim. E eu um dia, já há uns anos, estava a falar com o meu pai, não sei o que, estava lá em Lisboa, o meu pai aqui em Madrid, não sei. Sei que estávamos a falar e sobre quando os meus pais compraram a casa, onde eles vivem agora, não é? Quando saímos de São Vicente de Fora, eles foram para esta casa. Eu estava a falar com o meu pai e disse, pai, eu estou quase a ter a idade que o pai tinha quando comprou essa casa. E depois até tivemos uma reflexão sobre as coisas que há 20 ou 30 anos se podiam fazer com uma determinada idade e que agora já não podes. Como por Ou exemplo? seja, a partir de uma determinada... Como por exemplo? Olha, como por exemplo pedir um empréstimo para uma casa. Tu hoje em dia pedes um empréstimo, tens 45 anos e pedes um empréstimo de uma casa e eles dizem, vai ser difícil, pá, porque tu se calhar, tu a partir dos 45 tens muito poucas garantias, continuas a trabalhar de uma forma estável até à idade da reforma. Eu já estou nessa fase. Dependendo da atividade que uma pessoa tenha, ou das aptitudes, ou das habilitações literárias que cada um tenha, obviamente, não é? Mas cada vez mais o trabalho é precário. E o trabalho já não é tão precário só para um determinado setor da sociedade. Há muitas pessoas, inclusivamente qualificadas e preparadas, que têm problemas para manter essa estabilidade laboral. Outra coisa que com a idade também já é mais complicado é, obviamente, se perdes um trabalho, conseguir outro. Também é complicado. Hoje em dia, que cada vez mais os governos da Península Ibérica cada vez tratam pior a saúde pública, que obrigam praticamente as pessoas a fazer um seguro médico privado, pois também é tal história. Ou seja, cada vez mais, quanto mais velho és, mais limitadas são as coberturas do seguro privado de saúde que tu possas fazer. Ou seja, eu considero que há uns anos, há umas décadas, digamos assim, havia questões que tu podias ainda fazer e alcançar com 45 anos, outras que nem sequer se punham, nem sequer passavam pela cabeça. Ou seja, os meus pais ainda hoje não têm um seguro médico privado, e na altura, pois muito menos se pensava nisso, não é? Mas é assim, a idade limita. Por outro lado, a idade é a sabedoria, é a experiência, tem essas partes positivas, obviamente, não é? Mas limita também as pessoas. Cada vez é mais difícil de manter uma constância a nível não só laboral, mas também salarial, porque tu, à medida que... Ou seja, as coisas... Quando começam, ou seja, tu quando começas a trabalhar, normalmente começas numa escala mais pequena ou inferior a nível de salário, é natural que recebas pouco ou recebas menos, porque não tens tanta experiência. À medida que vais ganhando experiência, vais melhorando isto tudo em teoria, não é? Porque às vezes na prática não funciona sempre assim, mas arranjas um trabalho melhor, consegues um melhor salário. Eu acho que é um período entre os 20 e poucos até aos 36, 37, que eu acho que parece que chegamos a um clímax, a um auge a nível laboral, profissional, e depois a partir daí começa a decair. Depende, obviamente, e voltamos a dizer, depende, obviamente, do tipo de trabalho que tu faças, do tipo de empresa onde estejas, também da carreira profissional que cada um leva, não é? Ao fim e ao cabo, não estamos todos no mesmo saco. Claro, e das qualificações e das habilitações literárias de cada um. Mas às vezes isso nem sempre joga tanto a favor, não é? Há pessoas que não têm grandes... obviamente não é a regra geral, mas nem sempre joga a favor da pessoa. Ou seja, eu e tu somos um caso de um exemplo disso, não é? Ou seja, nenhum dos dois foi à universidade. Não achas que isso é uma questão, enfim, é um fator limitador nesse sentido, a nível de oportunidades de carreira profissional? Sim, em muitos aspectos, sim. Sim.
Sim, ainda se privilegia. Vê bem, eu quando trabalhei na companhia de seguros, a companhia de seguros tinha, e continua a ter, como política de contratação, só contratava pessoas que tivessem um curso superior. Fosse qual fosse. Ok. Fosse qual fosse. Porque eles aí já é uma forma de filtro. Porque eles aí já sabem que há uma certa formação básica, mesmo que fosse para vender seguros, para atenção ao cliente, todos os meus colegas, todos, tinham um curso superior. Eu entrei porque tinham nesse momento uma grande necessidade de idiomas. Ok. E fizeram-me uma prova de idiomas, porque eu disse, eu falo os idiomas que vocês precisam, eu falo-os, mas eu não tenho um certificado que confirme. Okay. Imagino que vocês têm aqui alguém que eu possa contrastar, e efetivamente foi o que fizeram. Mas sim que limita. Por exemplo, inclusivamente em Portugal, o famoso 12º ano, mesmo que não tivesse um curso superior, mas que tivesse o 12º ano, já te habilitava a conseguir um trabalho diferente. Claro que sim. Claro que sim. Sim, eu acho, vamos lá ver, a nível de progressão de carreira, talvez, claro, o problema é que o sistema está feito de uma maneira que realmente privilegia essa formação, não é? Ao fim e ao cabo, o sistema está feito para que as pessoas se mantenham digamos, na via escolar até não poder mais, não é? Até se formarem, até se graduarem, até obter um título e o famoso canudo, não é? Mas não sei, nem sempre isso se reflete a nível de êxito, nem sem de dúvida experiência alguma. profissional, não é? Nem experiência de vida, muito menos. Eu acho que muita gente que passa a maior parte do tempo a estudar, maior parte do tempo, digo, a maior parte da sua vida jovem pré-adulta, antes de entrar no mercado laboral, não sei até que ponto é que realmente na realidade estão preparados para o futuro, não é? Se calhar dar-lhes mais uma base mais sustentável, não é? Mais fixa, mais forte de cara ao futuro, mas por outro lado não sei até que ponto é que estão realmente preparados, porque se acabam por não entrar, digamos, na via profissional onde se formaram, não é? Qual é a saída, qual é o escape, qual é a alternativa que eles têm, não é? Para quem... Claro, isso depende, isso aí já teríamos também que especificar mais, não é? Dependendo da área de estudo de cada um, obviamente. É verdade que, bem, tu sabes, eu tenho um amigo e que tu conheces também, que estudou jornalismo, que depois de terminar o curso de jornalismo exerceu de jornalista durante 2 ou 3 anos, depois durante 25 anos não exerceu de jornalista, ao fim de uma trajetória de 25 anos numa empresa em que não exercia de jornalista e não punha em prática o que aprendeu do ponto de vista académico, perdeu o trabalho e, curiosamente, o trabalho que conseguiu, depois de 2 anos, mais de 2 anos e meio desempregado, foi de jornalista. Não é? Ou seja, neste caso, uma formação académica não tem que significar êxito profissional, porque provavelmente tu não vais seguir essa carreira. Ou seja, eu trabalhei, ao longo da minha carreira profissional, eu trabalhei com inúmeros administradores de empresas, psicólogos, professores primários, que nunca exerceram. Então, o que se passa é que depois há outra parte, não é? Há outra parte que é, obviamente, as formações académicas mais específicas, não é? E, respondendo um pouco ao que tu falavas está bem que tenham, segundo entendi, têm uma boa formação académica, mas falta-lhes a experiência profissional. Sim, nesse sentido, há outros países que têm isso mais completo, não é? Porque há uma possibilidade ou uma tradição dos trabalhadores estudantes, não é? Mas pronto, isso também já depende das condições de cada país e das facilidades que cada um possa ter. Voltando à questão académica,
e que depois a relação dessa formação académica com a sua vida profissional. Estou a pensar, por exemplo, quem estuda medicina. Quem estuda medicina começa-se a dedicar de corpo e alma à medicina com 16 anos. Ou seja, a Lua tem uma amiga, a melhor amiga da Lua, está no 11º ano, como a Lua, e está no curso biosanitário, porque ela quer ser médica. Ou quer ir para ela, quer ser, sim, quer seguir medicina. Não sei exatamente a área agora que ela quer seguir. Ou seja, é uma carreira de fundo, é uma corrida de fundo, porque o curso de médico, o curso de medicina são 11 anos. Oh. Claro, são 5 anos de carreira universitária, mais 6 anos de residente. Até que tu consegues, pois, ser médico. Então imagina, ou seja, esta miúda, estamos a falar de que nos próximos 13 anos vai estar dedicada à sua formação académica. Então é difícil, provavelmente, e estamos a falar de um médico, não é? Um médico tem que estar o mais formado possível. Mas pronto, depois é isso, depois é a questão, põe-se da seguinte maneira. Até que ponto é que as pessoas que escolhem um curso superior, uma carreira académica, vão ter a sorte ou a possibilidade de trabalhar naquilo para o qual estudaram, não é? Claro. Ou até mesmo a nível pessoal que entra alguma dúvida. Ou seja, tu acabas por não, claro. determinar que no momento, digamos, da tua formação ou da tua preparação para essa carreira e chegas a se calhar tens uma crise existencial e acabas por dar-te conta que se calhar não era a via que querias seguir, não é? Isso é mais difícil de... Porque aí entramos noutro aspecto que é a vocação. Como é que se descobre a vocação de cada um? Não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, e nós alguma vez falámos disso aqui em casa, nos Estados Unidos há muitas pessoas, as que têm possibilidade, obviamente, mas é comum o chamado ano sabático, não é? O estudante que termina o high school, que termina o 12º ano, e diz, ok, agora durante um ano ou vou trabalhar, ou vou viajar, ou vou fazer algum tipo de voluntariado, e muitas vezes fala-se desse ano como a descoberta da sua vocação. Outros que já sabem, que têm muito claro, bem, tu como sabes, a minha filha tem claro o que é que quer fazer desde os 14 anos. Já está, e ela está-se a preparar nesse sentido, e inclusivamente aproveito para dizer que já está à procura, esta semana fez o seu currículo. Ok. Estudante do 11º ano, mas quis fazer já o seu currículo e está à procura, e nós, com a nossa rede de contactos, estamos à procura de estágios, de coisas que ela possa fazer e estagiar. Mas pronto, a Lua tem amigos e amigas da sua idade que não sabem ainda o que é que querem fazer. Isso é complicado. É muito complicado. Eu passei por essa fase e durante muitos anos, quando as coisas já se começavam a... Eu andei muito perdido. Eu acho que eu andei muito perdido no tempo na minha época de escola, porque não entendia o que estava a acontecer, não me interessava também, se calhar, pelo que estava a acontecer à minha volta, e não era uma coisa que... Não sei, realmente não me preocupei o suficiente, não me interessei o suficiente, e depois tens um sistema que também não está lá para amparar-te, nem está lá para te pôr debaixo da asa e dizer não, vamos ajudar-te realmente a tentar definir o que é que queres ser quando fores grande, não é? Na tua escola secundária havia orientação escolar? Havia... Sim, eu acho que até havia um psicólogo. Sim, que normalmente era um psicólogo que fazia mas realmente essas funções. Não foi, não sei, não foi se calhar nunca foi uma opção que eu achasse que me ajudasse, porque naquela altura também já estava a sentir uma certa ansiedade por querer já viver a minha vida
de uma forma o mais independente possível, não é? Queria, queria desligar-me daquele mundo da escola, já estava cansado, sentia-me já saturado e realmente perdi o respeito à instituição, percebes? Perdi o respeito Claro. Sim, comportei-me até de certa forma, até certo ponto, ou seja, cometi uma falta de respeito realmente aos professores e às pessoas que estavam ali a trabalhar, não é? Nunca, não, houve momentos que, especialmente no último ano de escolar, digamos, do 12º, eu frequentei o 12º, não completei, mas frequentei o 12º, mas não cheguei a respeitar realmente o papel daquelas pessoas que estavam ali realmente para dar para conseguir sacar o melhor de nós, não é? E, e faltei ao respeito. Chegava tarde à escola, às vezes adormecia nas aulas, era assim um bocado, foi um momento um bocado feio, realmente tenho que admitir, porque por essa razão, percebes? Não é uma desculpa, é simplesmente uma coisa que aconteceu, que eu nunca realmente refleti sobre isso. Às vezes penso nessas situações, não é? Nessas interações que os professores têm e nessas conversas que eles têm, não é? De que não, tens que estudar, tens que aprender, tens que tentar ser alguma coisa de ti, sabes, fazer uma coisa útil para a sociedade, não é? Eu naquela altura comecei a ver isso como, ou seja, o facto para mim ser útil para a sociedade era começar já a trabalhar. Eu queria realmente contribuir nesse sentido, mas se calhar mais para mim que propriamente para a sociedade, não é? Eu via a retribuição mais, uma coisa mais interessante que propriamente a minha contribuição. E durante aqueles primeiros anos quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, as coisas estavam a correr bem, eu estava a gostar do que fazia, não é? E estava a aprender uma coisa completamente nova e senti-me sortudo nesse aspecto, não é? Que encaixei aterrei num entorno profissional que realmente era divertido, não me custava, não era uma coisa que me tirasse muito o sono, não era uma coisa que eu realmente gostava, não é? Porque eram aviões, eu estava dentro dos aviões, falava com pessoas, aprendia, melhorava o meu inglês, via pessoas novas diferentes todos os dias, não é? Tinha as conversas. E eu nesses primeiros anos de profissão, não é? de carreira profissional, realmente não sentia falta digamos, de uma formação escolar mais desenvolvida, Completa. não é? Mais completa. Mas talvez seja agora, nesta fase em que está a ser tão difícil, a nível de estabilidade, a nível monetário também. Agora talvez é quando eu começo a refletir um pouco sobre esses momentos, não é? Essas conversas com esses professores. Tento não escavar muito nesse sentimento, porque eu acho que é uma coisa que não vale a pena, a tal coisa do arrependimento, não é? Porque as pessoas às vezes quando se arrependem de coisas passadas não tem muito sentido, não é? Porque ao fim e ao cabo todos em momentos diferentes das nossas vidas escolhemos a nossa via, escolhemos as nossas opções, e digamos, vamos nos adaptando à medida que vamos avançando numa determinada direção. E as escolhas profissionais que eu fiz, todas foram feitas com uma análise, um estudo dos prós e dos contras, e do que trazia de benefício a nível profissional e monetário, não é? E agora nesta situação é assim um pouco. Talvez com os anos as coisas, à medida que vão se tornando mais difíceis, não é? As oportunidades já não surgem tanto como antigamente. Antigamente parecia, eu não pensava tanto nisso, não era? Era tudo mais fácil também. Não sei. Bom, às vezes as oportunidades de trabalho também estão. Às vezes não, as oportunidades de trabalho estão sempre ligadas à conjetura económica do momento, não é? Yeah. Há épocas, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar,
Em Portugal comecei a trabalhar em 1995. Eu não tive dificuldade em encontrar trabalho, não é? Depois emigrei, mas saí de Portugal com trabalho já, não é? Não emigrei para ir à procura de trabalho. Posteriormente, em 2001, voltei a emigrar e aí sim emigrei sem trabalho, mas com contactos já para trabalhar. Ou seja, quando eu acho que já contei esta história, quando cheguei a Madrid, desde Porto Rico, o contrato ou o acordo que eu tinha chegado com uma diretora de recursos humanos de uma empresa catalã era: ok, tu chegas a Madrid, sais do avião e telefonas-me. E eu neste momento digo-te se há trabalho em Madrid ou em Barcelona. E foi o que eu fiz, foi chegar a Barajas, ir à procura de uma cabine para telefonar. E telefonei-lhe e ela disse: olha, fica em Madrid. Ok, perfeito. Então eu aí o segundo passo foi ir à procura de alojamento, ir à procura de um hotel, onde vivi as primeiras 2 semanas de estar em Madrid. Então, e Espanha, aqui na conjetura económica espanhola, tu sabes que desde 2001, que foi quando eu cheguei, de 2001 a 2006, 2007, era fácil encontrar trabalho. Havia abundância, não é? Sim, havia Espanha, eu costumo dizer na brincadeira, Espanha era rica nessa altura, não é? O que se passa é que era rica fruto de um motor económico que era irreal, porque um motor económico de um país não pode ser a construção civil. Porque quanto mais não seja, porque chega um momento em que já não merece a pena construir mais, não é? Porque já não vai haver quem consuma essa construção de habitação, não é? E depois, claro, nós terminamos, ou melhor dito, a British Airways terminou aqui em Espanha em 2008, no início da crise profunda, da crise económica de 2008. Ou seja, e aí, pois, tu e eu, também com opções, cada um tomou as suas opções, mas não tivemos muita dificuldade em voltar a entrar no mercado de trabalho. Eu entrei em 2009, mas felizmente podia ter entrado um pouco antes. Aliás, tu sabes que eu nunca parei, continuei sempre a fazer coisas, não sei o quê. De maneira que aqui chegamos a outro momento, outra questão que se põe, que é a atitude de cada pessoa, não é? Ante essa situação complicada para uma pessoa da classe operária, que é não ter trabalho, não é? Porque um operário, quando não tem trabalho, não pode subsistir, não é? Porque não faz parte dessa teoria que eu tenho da classe média, que a classe média é aquela, na minha opinião, aquelas pessoas que têm uns rendimentos suficientes que lhes permite não trabalhar, não é? Porque têm outros rendimentos, que lhes vêm de outras rendas, ou seja, do que for, não é? Mas aí está a atitude das pessoas, não é? E há pessoas que se deixam ir abaixo ante uma situação de desemprego, não é? E que às vezes não tem, aqui sim que eu digo que talvez não tenha tanto a ver com a formação de cada um, embora tenha uma relação direta, obviamente, a formação académica, não é? É muito importante a formação pessoal, não é? O que uma pessoa aprendeu dos pais, o que uma pessoa, inclusivamente do ponto de vista inato, tem, e que o possa ajudar como dizem os espanhóis, echar para adelante, não é? Porque às vezes não é fácil. Claro, mas não achas que aí eu acho que aí a forma o que tu dizes da atitude, eu acho que tem a atitude. Eu vi pessoas que fizeram um pouco de tudo, e tu és um exemplo disso, não é? Tu és uma pessoa que tem essa atitude que tu falas. Tu és uma pessoa que mesmo nos momentos difíceis andaste para a frente e fazes o que seja necessário para continuar, para fazer qualquer tipo de trabalho que seja, para continuar para que te permita subsistir, no fim de contas, o teu nível de vida, o teu estilo de vida que tu queres ter, não é? E ao fim e ao cabo,
como fazes parte do núcleo familiar, pois manter esse núcleo familiar o mais equilibrado possível, não é? Nesse aspecto. Mas eu também já vi outras pessoas que também são lutadoras inatas, ou natas, lutadoras natas que realmente perante estes desafios não se preocupam, não é um problema para eles encontrar trabalho, porque fazem simplesmente o que aparecer. Essas pessoas estão muito mais preparadas para a vida, para a realidade, para a crua realidade do que é a vida, quando as coisas se torcem, não é? Pessoas que estão com uma preparação académica tão definida, tão marcada, eu não sei até que ponto é que estão igualmente preparadas. Sim, isso para algumas pessoas é um handicap. Eu lembro-me, por exemplo, de um caso de há muitos anos, quando a Montse trabalhava no Museu do Prado. A Montse tem esta atitude de trabalho, de uma mulher de trabalho, não é? Sim. E por sorte, como tu bem sabes, desde há 25 anos, que ocupa posições de direção, portanto tem a possibilidade de contratar pessoas, não é? Certo. E a Montse tem esta atitude às vezes quase extremista, de que só não trabalha quem não quer. E não é assim. Às vezes é complicado, porque há outras questões que estão por trás. Sim, eu acho que há outros fatores. Questões psicológicas, claro, sim. Obviamente. E eu lembro-me de há muitos anos, depois como trabalhava no Museu do Prado, uma senhora, não sei, que se queixou, que a minha filha não consegue arranjar trabalho, não sei quem. E então a filha era licenciada em História. E claro, mas aqui temos que entender, há pessoas que têm uma vocação ou que creem que têm uma vocação e que se estancam ou que ficam, que se autolimitam, no sentido de que eu estudei História, eu só vou trabalhar de História, ou qualquer coisa relacionada com a formação académica que eu tenho. Isso é muito legítimo, mas entretanto... Ou seja, se tu passas por uma situação em que passa 1 ano, 2 anos, claro, 3 anos e não consegues encontrar um trabalho da formação académica que tu tens, pois tu de alguma maneira tens que, já não é só ser útil para a sociedade, tens que ser útil para ti, tu tens que estar ativo. Claro. Tu tens que estar ativo, a não ser que, obviamente, que faças parte de uma classe privilegiada e podes estar eternamente à espera. Exato. Claro, não precisas estar eternamente à espera. Ora, aí está. Não é? Efetivamente. Até encontrares realmente uma coisa que esteja de acordo à tua formação académica. Mas aqui já entra outro aspecto, que é talvez, e volto um bocado atrás ao que tu falaste antes, que talvez falta-nos mais preparação e apoio prévio para encarar esse tipo de situações no futuro. E aqui entra já uma questão psicológica, ou seja, eu entendo as pessoas que continuam e que persistem em procurar emprego de acordo à sua formação académica, que só querem trabalhar de acordo à formação académica que têm. Mas talvez seja necessário que antecipadamente alguém os tenha preparado para estas vicissitudes e dizer, muito bem, tu vais te formar em História, mas provavelmente não há garantias de que tu, uma vez terminado a tua carreira universitária, tenhas trabalho, claro, de acordo ao que tu estudaste. Então, essas pessoas têm que estar preparadas para essa eventualidade e é assim, ou seja, eu às vezes, eu me lembro, tu estavas a falar antes sobre arrependimento, eu não sou uma pessoa muito de arrependimentos também, não, às vezes inclusivamente me assusta, porque talvez demonstre uma certa despreocupação, ou não, mas não creio que tenha perdido alguma oportunidade, ou que não tenha feito, podia ter sido melhor estudante, sim, podia ter... não sei, mas não penso muito nessa questão. Eu o que penso muitas vezes é que nunca descobri, ainda hoje não consigo dizer qual é que era a minha verdadeira vocação. A mim acontece a mesma coisa. E até eu às vezes penso, acho que a minha vocação é ser trabalhador. É trabalhar, claro, é verdade. É trabalhar. Talvez
tenho a vocação, pois como tu bem sabes, da questão dos idiomas, porque Sim. é uma coisa que eu gosto e continuo, não de uma forma continuada, mas mais ou menos continuada, a formar-me porque me interessa e leio e aprendo e vejo. Por exemplo, agora graças à Lua, precisamente, desde há 3 ou 4 meses, 3 ou 4 meses de uma forma mais assídua, mas desde há bastante tempo vemos muita programação em catalão, em casa. Então, claro, eu sinto que melhorei um bocado o catalão que eu tinha, que eu melhorei, não é? Mas talvez possa pensar nisso, não é? Que a minha vocação talvez pudesse ter sido os idiomas, mas não tenho uma vocação Sim, não está clara. definida, não é? Eu acho Claro, que, claro. eu acho que se desabrocha dependendo do tipo de trabalho que tu executes, não é? Porque eu, por exemplo, ao longo da minha carreira, quase que se pode dizer que foi orientada em atenção ao cliente, não é? Sempre havia um elemento, fator de operacional, mas sempre, quase sempre, 90%, 95%, digamos, das tarefas estavam muito centradas na parte da atenção ao cliente e de assistir ao cliente, de dar apoio e de trabalhar com os clientes. E mais ou menos isso, se calhar era a minha vocação, porque eu faço isso de uma forma bastante natural. Ou seja, eu trato as pessoas de uma forma profissional, não é uma coisa que ao longo dos anos tenha melhorado a nível de gosto, porque sempre há um certo cansaço. Não é? Começa a saturar, sim. Satura porque requer muita energia da tua parte e ao fim e ao cabo acabas, quando estás frente a frente com uma pessoa, se estás a atender essa pessoa, dependendo do entorno que seja em restaurante, seja em atendimento público, digamos, no trabalho qualquer, é preciso ter uma capacidade de paciência, de empatia, ou seja, tens que pôr uma quantidade de coisas de ti que requerem muita energia, requerem muito trabalho mental, muita paciência e colocar-se no lugar dessa pessoa em casos de dificuldade, não é? Numa situação difícil em que essa pessoa precisa de ajuda, precisa de assistência, requer informação. Eu acho que executei essa tarefa ao longo dos anos de uma forma excelente, não é? Por cima da média, e recebi feedback nesse sentido de uma forma bastante positiva, mas ao longo dos anos é uma coisa que começa a cansar, começas até a ter certa a renegar um pouco desse trabalho, porque eu, por exemplo, o trabalho que eu fiz na Apple permitia-me esse distanciamento com o cliente até certo ponto, porque eu podia estar cara a cara com o cliente quando eu escolhesse, não era uma coisa que fosse digamos obrigatório, não estava dentro da minha descrição de posto, mas e por isso eu desfrutava desses momentos que eu tinha com o cliente, porque sabia falar com as pessoas, ou seja, colocas toda a tua formação profissional, não é? E natural nesses instantes, e era uma coisa que eu executava com bastante à vontade. E agora acontece a mesma coisa, só que agora sou obrigado a estar, ou seja, tenho que estar. Mas eu vejo que sai de forma natural, não é uma coisa que me custe. Depende também do perfil de cliente, de pessoa que esteja à minha frente. Pode mudar um pouco a minha atitude, mas digamos, o trato profissional sempre está, porque eu sei tratar a pessoa, sei tratar as pessoas dentro do entorno profissional de uma forma correta e adequada e profissional, não é? Então, nesse sentido não é uma coisa que me preocupa, mas sim, ao longo dos anos começa a queimar um pouco. Era a expressão que eu ia utilizar. Sim, ou realmente uma pessoa descobre que tem a vocação para trabalhar com o cliente. Não é? Eu, por exemplo, há muitos anos que não trabalho cara a cara com o cliente. Sim. Não é? É mais difícil essa interação, não é? Não achas?
Qual? A cara a cara? É mais difícil não trabalhar cara a cara às vezes. Ou não achas? Eu acho que não. Não? Não, até por mim, e falo por mim, no sentido em que eu quando trabalhava também era mais novo, não é? Então não sei, já porque perdi um bocado a referência, porque com a idade uma pessoa muda também, não é? E então eu que tenho tendência ante uma situação mais tensa, aplicar o sarcasmo, considero considero que controlo melhor o sarcasmo via, via telefónica. E obviamente o meu trabalho agora principalmente é mais via e-mail, porque me dá a possibilidade de respirar, contar até 10 e ter calma. Okay. Então, no cara a cara sou mais impulsivo, e então é mais complicado, não é? Porque depois, cara a cara não é só a linguagem oral que funciona, é a linguagem corporal, não é? Exato. Então, eu sinto-me bem já também, claro, estamos a falar, Hugo, que é certo que eu entre 2004 e 2012, sim, 2004 e 2012, compaginei muito a atenção presencial e a atenção não presencial com o cliente, porque tinha, como tu sabes, eu praticamente sempre tive 2 trabalhos, e então nesse período entre 2004 e 2012 tinha as duas vertentes, a vertente presencial e a não presencial, e nos últimos 10 anos praticamente é a não presencial, porque os outros trabalhos também não são assim muito, não requerem uma grande presença e são ambientes diferentes também, não é? Porque costumam ser ambientes festivos em que eu me encontro, então aí também a relação com o cliente é mais fácil. Mas eu sinto-me mais cómodo nesta faceta da distância. A distância, Sim, até porque, sim, é isso, sinto-me mais confortável, sinto-me mais protegido. O que eu noto, e às vezes não dou valor devido a esse aspecto, é a bagagem que uma pessoa já tem a nível profissional. Claro, E eu claro. noto isso nessas interações com os clientes, é a forma como os tratas e vês outras interações com pessoas com menos experiência. Claro. Aí é quando vês realmente que tu estás feito de outra forma, não é? Sim, tens outras pautas, não é? Tens outro saber estar. E as pessoas também sabem ler isso. Eu acho que qualquer cliente que normalmente quando tu estás cara a cara, pelo olhar, pela presença, pela forma como fala, como se expressa, eu acho que se nota rapidamente toda essa aprendizagem que foste acumulando ao longo dos anos, não é? Às vezes tenho conversas com os meus colegas, não é? Que são muito jovens, tem uma diferença de anos, alguns quase de 20 anos, é uma coisa brutal. E claro, e vês a forma, vês esse fervor jovem, não é? Essa forma de reagir com as pessoas, não é? E depois já vem a voz da sabedoria, da profissionalidade, da madurez. Dizer, não, da mas madurez, não é? isso não é assim, não, mas não vale a pena, não, mas não sei o quê. Ou seja, tudo o que eu vi ao longo dos anos, repetido pelos meus colegas mais velhos, não é? Agora sou eu que estou nessa fase de acalmar as águas quando surge alguma situação assim mais complicada. Porque ao fim e ao cabo também é saber ler a situação, não é? Saber ler bem a... E é a experiência, não é? A experiência que uma pessoa adquire. Traz-te isso, não é? A experiência ao fim e ao cabo traz-te esse saber estar, o saber... como é que se diz? Rebaixar, não é rebaixar a palavra que eu procuro, mas é quando tens uma situação tensa e seres capazes de reduzir um pouco a tensão, não é? E com uma palavra, com uma solução, encontras sempre uma resposta para que a pessoa, para que essa situação se dilua, não é? Mas
Diz. Não, que há pessoas que mesmo com o passar dos anos não perdem esse ímpeto, não é? Mas o normal é que a idade e a experiência traga pausa, não é? Sim. Traga, no fim de contas, segurança, não é? Uma pessoa se sente mais segura ante situações que possam ser mais complicadas, E o não é? saber atuar, ou seja, o saber dar uma Claro. resposta, uma solução, mas muitas das situações de tensão que acontecem, normalmente há um bloqueio. E esses bloqueios às vezes surgem por orgulho, por ego. Não é uma Sim, claro. situação, não é? Muitas vezes as discussões, quantas vezes não estiveste tu numa situação em que estás em frente a uma pessoa, vamos lhe chamar profissional, especialmente um serviço público, não é? E tu vês que há um bloqueio numa resolução de uma situação que tu achas que existe uma má vontade ou uma falta de capacidade de execução ou de não querer, que essa pessoa realmente não quer ou não lhe apetece fazer qualquer coisa, não é? E, e aí é onde surge o conflito. Aí normalmente é onde surge o conflito. Então, se tu tens uma pessoa que vem de fora e é capaz de oferecer uma solução, então o conflito normalmente acaba Claro. rapidamente, não é? Porque, Sim, que vem um negociador, um pacificador, não é? sim, uma pessoa que oferece uma solução, que oferece uma opção. Eu ultimamente tenho-me fixado muito Hum, nas pessoas que fazem tudo, tudo, para que a minha experiência seja mais agradável ou que fazem tudo no sentido de me ajudar. sim. E com o Ou seja, dás tempo, valor a isso, não é? sim, muito valor e sobretudo não perco tempo Uhum, nos que não fazem dos que não têm essa atitude. uhum, Ou seja, eu antes exaltava-me uhum, ante uma situação. Não é que eu agora ah, não é que eu agora me acobarde, uhum, simplesmente retiro-me e não, uhum, ou seja, não entro em conflito. uhum. Retiro-me e regresso noutro momento. Já está. Não, por exemplo, ahm, é que não posso, não é um momento para dar exemplos, mas algum dia darei exemplos assim mais claros. Uhum. Mas vou-te dar um exemplo. Há pouco tempo estas lojas que há aqui do Work Center, Uhum. Sim. né? Que são lojas depois de fotocópias e que há uma ali em São Bernardo que está aberta 24 horas, inclusivamente, não é? Eu acho, Encadernações. só uma Diz. curiosidade, eu acho que essa loja, já falámos disto, essa loja foi um Blockbuster, acho eu, há muitos Sim, anos sim, atrás. sim. Já falámos, já falámos disto. Quando eu cheguei aliás, estava a 50 metros onde eu Sim. vivia. O primeiro sítio onde eu vivia em Madrid, isso era um Blockbuster, sim. E é curioso porque a loja que abriram imediatamente depois foi o Work Center Aham. e as cores são as mesmas, Exato. azul e amarelo. Sim, é Exato, verdade. exato. Então, ou seja, eu há uns tempos fui aí a essa loja e atenderam-me mal. Hum, Atenderam-me mal. Atenderam-me mal, mas mal no sentido em que me deixaram de me atender. ok. Então eu decidi fazer uma coisa que foi sair. Sair e depois regressar. Uhum. Como isto que a gente às vezes faz. Epá, vou desligar o telefone e telefono outra vez a ver se me atende outra pessoa. Sim. Mas isto live. Aham. Ok. Então foi entrar e esperar pela minha vez Aham. e dirigir-me a outra pessoa. Olha, por favor, pode-me ajudar? E já está. Ok. Então, E funcionou. funcionou de maravilha. Ok. Ou seja, e isto foi o equivalente ao Hum. conta até 10 antes de rebentar. Pois eu o que fiz foi sair, Aham. ir à rua um bocadinho, voltar outra vez, já está. Então, ou seja, dou tanta importância ao meu tempo Aham. e dou tanta importância à minha paz de espírito, Aham. ao meu peace of mind, à minha paz Sim. mental, que prefiro ser eu a recuar Hum. do que avançar
em direção a uma situação de conflito. Tomar uma atitude ofensiva. Exato, não. E depois, isso sim, gosto de me de viver os momentos agradáveis. Há relativamente pouco tempo fomos a um restaurante, e o empregado de mesa foi um gajo impecável. Impecável. E de sair e dizer, quem é que é o gerente? Olha, este rapaz, como é que se chama? Pablo. Pois Pablo é um trabalhador impecável. E felicito a si e a ele. Já está. E vão embora. Se o Pablo tivesse sido um otário, eu não diria absolutamente nada. O que é que eu faria? Não voltaria a esse restaurante. E não recomendaria esse restaurante. E já está. Sim, às vezes então, isto tudo está relacionado com o meu tempo. E a minha calma e o meu bem-estar mental. Isso é o que mais me importa ultimamente. Não, às vezes como clientes não sabemos o poder que temos numa situação delicada, de conflito com o empregado. Imagina que o Paulo, por exemplo, estivesse numa situação delicada dentro da equipa, não é? Da empresa. E tu tomas a mesma atitude, não é? Tomas a mesma ação, falas com o encarregado ou com o gerente e dizes, olha, este rapaz realmente hoje teve uma má noite, ou realmente não esteve à altura do que eu estava à espera como serviço, não é? Como qualidade de serviço que eu estava à espera neste restaurante, não é? Então se calhar o Pablo já estaria em maus lençóis, ou ainda pior, porque ou seja, na mesma situação, tu neste caso deste um feedback muito positivo e reforçaste a posição do Pablo dentro da estrutura da empresa, e se calhar o chefe ficou ainda mais, o gerente ficou ainda mais orgulhoso e contente pela escolha, que se calhar não teve ele a opção de escolha, mas pronto, imaginemos que sim, e que mas numa situação inversa poderia ter sido bastante mais delicado, não é? Mas isso é o que a mim me acontece desde há uns anos. Prevalece sempre o respeito pelo trabalhador. Caso, a não ser que seja um caso flagrante de má educação e de mau trato, eu não me vou meter com o trabalho eu não vou prejudicar o Pablo, por muito mal profissional que ele tenha sido. Se ele não passa essa barreira de ser mal profissional a passar a ser mal educado. Eu não tolero uma má educação, mas posso tolerar um mau profissionalismo. Pois uma pessoa que não trabalhe bem, porquê? Porque posso sempre alegar que depois teve uma má noite, não estava concentrado, ou qualquer coisa, mas eu não me vou... Uma coisa que eu me lembro há uma data de anos no Hotel Sheraton, e que a mim me disseram também, quando eu trabalhava na companhia de seguros, a mim, são estas coisas, estas atitudes despóticas de eu vou fazer tudo o possível para que o despeçam do seu trabalho. Isto a mim disseram-me uma vez, e uma vez vivi isso, não comigo, mas não com uma colega, no Hotel Sheraton. Então eu essa atitude nunca a terei. Isso é horrível, pá. Porque vai prevalecer sempre o respeito pela classe trabalhadora e pelo trabalhador. Então eu prefiro recuar, prefiro desertar, entendes? E ignorar e desprezar a atitude desse trabalhador, mas nunca farei nada no âmbito de uma reclamação que possa prejudicar o posto de trabalho dessa pessoa. Porque eu não sei as circunstâncias dessa pessoa, não sei se tem filhos, se tem que ajudar os pais, ou seja o que for. E só o único que eu espero é que ele melhore a sua atitude. Mas eu não vou patrociná-lo nessa melhoria de atitude. Ou seja, não vou continuar a ir ao restaurante ou à loja onde essa pessoa trabalha. Já está. Não, o problema é dele e já está. Eu sei como posso evitá-lo. Como é que eu posso evitá-lo? Não vindo aqui, já está. Mas nunca farei isso. E isso, eu não sei se tu alguma vez viveste, eu vivi em carne própria e na da minha colega, e é das coisas mais desagradáveis e
e que geram esta raiva. Ou seja, você tem que ser realmente má pessoa para desejar que uma empresa despeça um trabalhador. Sem sequer pensar nas circunstâncias desse trabalhador, não é? Yeah. Porque atenção, eu também, em alguns momentos, provavelmente não atuei da melhor maneira como trabalhador, eu não digo que não. Aliás, nem me atrevo a dizer que na minha trajetória profissional de 28 anos, 28 anos que eu trabalho, mais ou menos 27 ou 28 anos, não me arrisco, não, 27 anos, não me arrisco a dizer que tenha tido uma trajetória excelente. Não, acho que tive uma trajetória aceitável e já está. Nunca faltei o respeito a ninguém, não. Sabes, mas as pessoas que se sentem com esse poder, às vezes há pessoas que gostam desse poder, ter essa. Sim. São capazes de com estalar dos dedos, não é? De provocar uma situação a outras pessoas, não é? Porque se sentem poderosas, sentem-se. E há pessoas que pensam que têm esse poder, mas não têm. Não. Eu vivi muito isso quando era empregado de mesa. Aliás, eu lembro-me de trabalhar com um empregado de mesa que um dia me recitou uma teoria particular em que ele referia-se aos homens, não é? E dizia, há gajos que vêm aqui, gajos que vêm aqui almoçar com a família ao domingo, estes gajos, a cadeira do restaurante para eles é um trono, porque os gajos em casa não pintam nada. Então o único momento de poder real que eles têm é quando vêm ao restaurante. Mas são tão parvos que não sabem que só têm esse poder porque são eles que pagam a conta. Claro. Então, claro, isso é o trono deles, não é? Mas quando chegam a casa com o rabo entre as pernas e quem manda é a senhora, que não é um comentário machista, nem muito menos, mas pronto, quero dizer que eu vivi muito dessas situações, sobretudo nesse momento em que a Espanha era rica. Olha, em que eu trabalhava na British Airways e aos fins de semana trabalhava num restaurante de paellas e não sei o quê, na zona da Moraleja. Eu vivi situações aí que depois é que eu mantinha esta atitude às vezes de observação sociológica, que eu gostava de observar as pessoas e ver o que acontecia e ver a atitude das pessoas e como se comportavam, não é? E depois dessa teoria, desse companheiro, desse colega, comecei a detectar essas situações, ou eu interpretava que era isso, não é? Que eram homens que durante a semana, pois, dedicavam as suas vidas aos seus trabalhos e era divertido. Eu vejo quase, não diariamente, mas pelo menos uma vez à semana vem um cliente que tem essa atitude, pá, e é muito irritante. É muito irritante. Sim. Porque é uma pessoa. Sim, porque são os pequenos poderes, sabes? Sim, e tenta pegar em qualquer coisinha que tu faças mal para chamar a atenção, não é? Exato. Isso parece-me tão feio, tão feio. Não foi porque vês que é uma pessoa vazia, não é uma pessoa que não tem, exato. Não tem alegria e não é uma pessoa que está feliz consigo mesmo, não é? E dá a ideia que essas pessoas que vivem constantemente à procura e a identificar ou a denunciar os defeitos dos outros só demonstram a quantidade de carências e defeitos que eles têm, não é? E que tratam de esconder com essa atitude de déspotas e de... Sim, há uma... Bom, é a tal história. São esses momentos que as pessoas utilizam para ter alguma satisfação pessoal. Agora, é muito triste quando a satisfação pessoal só se alcança ofendendo e maltratando o outro. Claro, não é? Exato. Sim. Realmente é triste. Estava agora estamos a falar assim de pessoas e de ou seja, de relacionamentos, não é? Relações interpessoais. Ouvi uma conversa do Joe Rogan com o Sadhguru. Não sei se já ouviste falar desta pessoa. Esse é o que tem um podcast com outra mulher? Não.
Não, o Sadhguru, não sei o quê. Não, Sadhguru é um... Não é o do Crystal Ball, não sei o quê, não. Crystal Ball, não é do Crystal Ball. Não, Sadhguru é um guru é um guru indiano e é uma pessoa que, pelos vistos, tem já bastante seguidores, porque tem umas... já sei quem é este senhor, sim. Tem uns vídeos, sim. assim, curtos e tal, sim. Tem uma filosofia de vida muito interessante, muito curiosa. Eu normalmente eu sou um pouco cético com estas... já a palavra guru, ou seja, a denominação guru, a mim traz-me desconfiança, não é? Não sei porque tenho sempre esta associação com seitas e com... não é... Estou a generalizar, não é uma coisa, se calhar não é correto dizer isto desta forma, mas pronto. Entrei nesse podcast, ouvi esse podcast com certo ceticismo, porque estava realmente interessado em saber como é que ia ser uma conversa entre o Joe Rogan, que é uma pessoa muito curiosa, mas é norte-americano, ou seja, tem uma filosofia de vida muito oposta, não é? Eram dois polos, liberal e capitalista, não é? Dois polos completamente opostos nesta conversa, mas foi super interessante. E tocaram um tema que é preocupante, que tem a ver com a forma com que o ser humano está a fazer uso da terra para cultivo, para continuar a expropriar, ou seja, a forma como continua a expropriar os recursos da natureza de uma forma excessiva. E ele fez menção exatamente a essa situação, especialmente no uso de fertilizantes artificiais, para forçar a terra a produzir mais e mais, não é? E ele disse-me que isto é uma situação que daqui a poucos anos vai trazer consequências dramáticas à capacidade de produção dos cultivos. E outra coisa que ele fez também menção, que tem a ver com o uso desses fertilizantes, o facto de não utilizar fertilizantes naturais retira nutrientes aos próprios produtos. Ou seja, uma das consequências ou uma das coisas que está ligada à falta de nutrientes tem a ver por exemplo, com a obesidade, porque o que tu comes, do que tu pensas que são, às vezes pensamos que são produtos que são de benefício para o nosso organismo, não aportam os nutrientes suficientes, porque esses produtos estão a crescer em cultivo, em terreno que não, ou seja, o próprio produto saudável em si, exatamente, o próprio produto em si já não tem os mesmos nutrientes que há 40 ou 50 anos atrás. Não é espetacular isto? Não é uma coisa... Mas tu sabes um caso real e próximo, devastador, de um desastre ecológico brutal em Espanha, que é o Mar Menor, em Múrcia. Já falámos disso, da salinização desse... Nem tanto. O problema é que os campos de cultivo, à volta do Mar Menor, e não só, também a exploração pecuária do que eles chamam aqui as macrogranjas, dessas quintas de pecuária absolutamente industriais, todos esses fertilizantes que a terra absorve e que os rios subterrâneos levam ao Mar Menor, acabaram com o Mar Menor. O Mar Menor tinha uma espécie animal autóctona que era um cavalinho de mar, que já desapareceu. É um mar morto hoje em dia, fruto dessa questão. Sim, este senhor fundou a Fundação Isha. Ele agora que tu falas, sim, e depois fui aqui à procura dele, eu já o conhecia, e ele começou, sobretudo,
a lutar nos anos 90 na Índia sobre a contaminação dos rios. Yeah. Porque, claro, a Índia é um dos países mais contaminados do mundo. Uma coisa impressionante. Eu estava a ouvir os grandes centros urbanos, não é? Sim. Mas, no fim de contas, não é só os centros urbanos que sofrem. Sim, ao fim e ao cabo, muita gente, ou seja, cada vez mais se fala da urgência já a chegar a limites da necessidade de alterar os nossos hábitos, tanto de consumo como de produção, chamada, como é que se diz? Não sei se em português se diz eu sei que em inglês se diz carbon footprint, não sei como é que se diz em português, ou seja, a impressão, digamos, a marca do a nível de carbono, não é? Do carbono, do que cada um produz para a sociedade, não é? Ou seja, os nossos hábitos do dia a dia são contaminantes. Exato. Digamos, é o nível de contaminação que tu provocas no dia a dia, não é? É uma das coisas que ouvi há pouco tempo que às vezes as pessoas dizem, mas isto também é ir ao detalhe, ir ao pormenor, mas é que é assim. Li um artigo que me chamou muita atenção e como o meio era um meio de confiança, li o artigo sobre a alta capacidade contaminante dos bitcoins. Sim. Mas como é que um bitcoin, uma moeda que nem sequer existe fisicamente, é contaminante? Claro, porque precisam de um sistema informático para manter aquilo seguro, que consome umas quantidades de energia brutais. Sim. E claro, temos que ver como é que se produz essa energia para alimentar esses supercomputadores onde estão armazenadas toda a informação dessas bitcoins. E depois, quer dizer, pequenas coisinhas, como tu sabes, ou seja, a Amazon, eu acho que a Amazon contamina muito. Sim. A Amazon contamina muito porque não te dá a possibilidade ou não te dá a possibilidade, quer dizer, sim, ou seja, como é que eu diria? Evita que tu saias de casa a pé para ir comprar um determinado produto. Tu ficas em tua casa, agarras no teu telemóvel, pedes o produto que tu queres e é uma furgoneta ou uma moto que te leva lá. Não é? Sim, é complicado. Mas pronto, às vezes as coisas começam a mudar a partir dos pequenos gestos. E eu acho que nós todos temos que nos acostumar já a esses pequenos gestos. Sim, mas sabes que há. Eu estava a ouvir o Jon Stewart, que ultimamente agora tem um programa na Apple TV Plus que se chama The Problem with Jon Stewart. Este gajo sempre foi crítico, não é? Com a classe política e sempre apontava o dedo sempre apontava o dedo e crítico, sempre muito crítico e com um humor bastante satírico, não é? A classe política na altura eram os democratas, mas também com os republicanos, ou seja, ele tenta, eu acho que ele é democrata, mas se tiver que criticar, critica, não é uma pessoa que se contenha. E ultimamente tenho estado a seguir, porque ele sempre esteve envolvido nesta fase, desde que ele deixou o Daily Show até esta fase, esteve sempre muito ativo com a problemática e com a questão dos first responders, destes primeiros profissionais que estiveram quando foi o ataque às torres do World Trade Center, não é? E que muitos desses profissionais, desses bombeiros, desses polícias que assistiram às vítimas, os primeiros que chegaram lá, muitos deles sofreram consequências a nível de envenenamento do pó que inalaram naquela altura.
mas que isso nunca foi reconhecido por parte das autoridades sanitárias nos Estados Unidos, e ele foi um grande, digamos, um porta-voz nessa causa de falar com os congressistas e com os senadores e com a classe política para tentar evidenciar, chamar a atenção sobre esse problema. E ultimamente ele tem estado a utilizar essa plataforma, que é agora esse programa que ele tem, de voltar outra vez a atacar, digamos, estes políticos, a classe, digamos, as instituições militares, as empresas que poluem. E uma das coisas que eu vi neste último vídeo que eu estava a ver antes de começarmos a gravar foi exatamente sobre esta questão desta marca de carbono, não é? Que esta terminologia começou a ser usada pelas empresas petroleiras. Oh. Exatamente. Ou seja, eles, de certa forma, começaram digamos, a plantar esta noção de que os responsáveis pela poluição éramos nós. Ou seja, somos parte do problema, obviamente, porque somos utilizadores. E poluímos de forma igual, mas o facto de eles começarem a implementar estas noções na nossa cabeça de que havia de que reduzir a nossa marca de carbono, é? As nossas emissões de poluição a nível individual, foram eles, realmente. Ou seja, as empresas petroleiras não assumem responsabilidade alguma sobre o volume de poluição que provocam no mundo. Claro. As 100 empresas, deixa-me só terminar com este ponto, sim. As 100 empresas petrolíficas ou petroleiras que existem atualmente no mundo são responsáveis por 70% das emissões de carbono, as emissões nocivas no meio ambiente. Claro. E alimentam lobbies fortíssimos para que as energias alternativas não se desenvolvam. Claro. Exatamente. E entram aí numa atitude cínica de dizer, não, a culpa é tua. Eu produzo gasolina. Sim. Mas eu não te digo que tu andes de carro, que tu vais de carro para o trabalho todos os dias. Claro. Claro. Aliás, ao mesmo tempo é isso, não é? Ao mesmo tempo dizem, não, espera. Sim. Ou seja, criaram-nos o hábito, claro, não é? Traçaram-nos o hábito como as companhias, as empresas de tabaco, não é? Do tabaco, nos anos 50, 60. Ou seja, alimentaram-nos o hábito, não é? Fazem-nos adictos, não é? Ou seja, agarrados a essa necessidade de consumo, para depois dar a volta à questão e dizer, não, mas a culpa é vossa, porque vocês consomem. Claro. Não é? E estamos metidos nesta roda, parece que não temos saída, não é? Porque ao fim e ao cabo, nesta fase, neste momento em que o combustível sobe e não para por causa desta crise que estamos metidos, as energias alternativas não estão à altura ainda para compensar este déficit, não é? Mas não estão à altura precisamente porque não há interesse em desenvolvê-las. Porque depois há territórios, por exemplo, a Islândia. A Islândia aproveita-se desse carácter de isolamento de que goza para dar um passo importante nesse sentido. É um dos países mais desenvolvidos nesse sentido, da utilização das energias renováveis. A Ilha del Hierro, nas Canárias, e La Gomera, acho que o objetivo é para 2040, o quê? Ser totalmente independentes do petróleo. Não precisam de petróleo. Mas claro, estamos a falar de territórios pequenos, não é? Mas se houvesse realmente vontade de desenvolver essas energias alternativas, é tal história. Voltamos aos nossos comentários naivos, mas se quer, pode-se.
Ou seja, eu já há uns tempos estava a falar com o Paulo César e com o Baeta no grupo do WhatsApp que a gente tem. E não é que me tenha ficado com a sensação, eu acho que o Baeta chegou-me a dar informação nesse sentido. Eu e o Paulo César estávamos surpreendidíssimos, mas é assim, ou seja, a utilização da energia solar do ponto de vista privado, particular na Holanda, é superior ao de Espanha e de Portugal, meu. Agora, tu compara as horas de sol que existem em Espanha e Portugal com as horas de sol que existem anualmente na Holanda. Ou seja, não, se houvesse uma vontade, mas o que é que acontece? O que acontece é que ainda há muito. Temos de ter em conta o seguinte: é que o gás e o petróleo dá dinheiro a muita gente, muita gente. Há muitos comissionistas pelo meio, até que esse bem chegue ao consumo individual e ao consumo do cidadão, entende? Então, claro, convém manter essas energias, não é? E já viste a rapidez com que normalmente o petróleo sobe? Ou seja, à medida que os barris sobem o preço dos barris, o preço no dia seguinte já se reflete nas bombas de gasolina. É uma coisa espantosa. É uma coisa espetacular. Ao contrário. Quando é o inverso, já coisa que não acontece ao contrário. Claro, aliás, o petróleo há 2 ou 3 dias, nós estamos a gravar isto já na madrugada de dia 20 de março. Sim. Mas esta semana o petróleo já desceu 2 ou 3 vezes. Claro. Bastante. Mas isso por causa das greves dos transportes. Mas nas bombas de gasolina, claro, mas nas bombas de gasolina não se nota isso. Sim. Ainda, não é? Alguma coisa já notei. Aliás, eu tenho posto de combustível nestas bombas de gasolina low cost. Consideram low cost, porque realmente o preço nas bombas de gasolina standard, das Repsols, das Cepsas, é abusivo. É abusivo. É abusivo. Porque não sei onde é que eu ouvi, mas diziam que entre uns 60% e 70% do preço do combustível é imposto. Sim, é um imposto. Sim, são impostos. Não sei se estou a dar a cifra correta, mas eu acho que... Dependendo do país, exato. Dependendo do país é mais ou menos, mas em qualquer dos países é altíssimo. Portanto, podem perfeitamente baixar esse imposto, como fazem com qualquer outro imposto, não é? Claro, o que se passa é que eu aí, em relação à descida de impostos, temos que ser cautos, porque esses impostos servem para pagar outros serviços públicos que são necessários. Não sei. Aí tem que ser. Porque aí não sabemos exatamente para onde é que vai esse dinheiro. Não, quer dizer, não sabemos. Não sabemos, obviamente. Bem, aí estão os orçamentos gerais do Estado, que cifram a quantidade de dinheiro que vai para cada coisa, não é? Mas nunca temos um conhecimento profundo. Eu, pelo menos, não tenho, porque também não investigo. Não sei. Tu imaginas, eu não sei se isso é feito ou não, mas tu imaginas um governo que no final do ano fiscal dissesse X dinheiro foi atribuído a tal, ou seja, dinheiro destes impostos foi, mas dinheiro, ou seja, o valor, o dinheiro realmente, o número, a cifra foi dedicada a estes serviços ou a tais serviços. Dinheiro tal foi dirigido para pagar dívida pública, tanto dinheiro foi dirigido para não sei o quê. Isso realmente não se faz, pois não? A nível público. Sim. Sim? Faz? Sim. O que se passa é o seguinte. Ou seja, nós temos acesso, agora com a internet, nós temos acesso a toda a informação. Agora bem, há uma questão que é crucial, que é as trocas e baldrocas, as voltas e voltinhas que nós temos que dar para chegar a essa informação. Ou seja, não é um acesso direto. Essa informação, por lei, está publicada. Há um aspecto que é o Orçamento Geral do Estado e depois há esta questão que é as páginas de transparência, né? Os portais de transparência. Isso existe, Hugo. A questão é chegar até lá. Ou seja, é um autêntico trabalho de investigação. Que de vez em quando há pessoas de Twitter que têm muito tempo e fazem e denunciam, ou jornalistas que o fazem. Mas, e claro, e depois há, obviamente,
todos os governos têm, os chamados fundos reservados, não é? Uhum. 2.000 milhões de euros para fundos reservados. Isso aí é que a gente nunca sabe para que é que se utiliza, não é? O famoso saco azul, não é? Mas o resto, sim, a gente sabe. Agora, outra coisa é, eu não tenho conhecimento suficiente para interpretar e para denunciar se o orçamento da saúde do ano 2021 foi suficiente ou não, ou foi bem utilizado ou não. Yeah. Até porquê? Porque chegas aqui à Espanha e essa parte de dinheiro destinada no Orçamento Geral do Estado, do Ministério da Saúde, depois divide-se em 17. Okay. Porque são 17 autonomias de saúde. Yeah. Entendes? Então aí é quando se começa já a perder o rasto, não é? Porque um gajo diz, pá, porra, então agora tenho que ir ver, primeiro tenho que somar quanto é que cada autonomia recebeu do Ministério da Saúde para a sua saúde pública e depois ver como é que cada um a gastou. Uma loucura. Uma loucura. Demasiado complicado. Claro. Eu tinha aqui uma pergunta para te fazer, porque eu tenho andado a pensar um pouco nisto. Quando começámos a gravar este podcast, já há coisa de 2 anos, não é? Vamos a caminho de 2 anos. Já há 2 anos. E eu perguntava-me, o mundo estava assim tão fodido como está agora? Pá, nós começámos este podcast num momento quase de distopia. Yeah. Porque estávamos a viver uma situação que nunca tínhamos vivido na vida, nem pensávamos que alguma vez vivêssemos. Yeah. Ou seja, nós começámos a gravar este podcast depois de 99 dias fechados em casa. Yeah. Ou com uma grande limitação de movimento. Sim, mas já não havia um confinamento. É? Agora que começávamos a ver um bocado, começávamos a ver a luz, Yeah. começávamos a sentir que as coisas iam recobrando essa normalidade, veio uma guerra. E veio uma guerra que nós também não estávamos acostumados já. Porque é uma guerra na Europa. Sim. Ou seja, a questão dos Balcãs foi uma coisa que esteve aí muito bem delimitada e em nenhum momento supôs um perigo para o resto dos países, não é? Porque era um conflito bélico, político, cultural de uma zona em questão, não é? Era uma zona que já há décadas, porque o general Tito da Jugoslávia tinha esta ideia da Grande Sérvia, mas todas as pessoas e todos os analistas políticos e pessoas dedicadas à política e à sociologia sabiam que isso algum dia tinha que quebrar. Não era lógico, não era lógico manter tantos povos heterogéneos baixo a mesma bandeira. Mas pronto. Yeah. Agora o caso é diferente. Pá. O caso é um país invasor. Um país invasor que invade outro país. Yeah. E que se esse país consegue terminar a invasão da Ucrânia e fazer-se com o controle da Ucrânia, a gente não sabe se ele não continua por aí. Claro. Agora, a mim eu estou muito preocupado com isto. Eu estou preocupado com isto porque e também há um certo cinismo na minha preocupação e que eu admito, porque isto é uma guerra muito próxima. Pá. Yeah. Sabes? Não são essas guerras longínquas como a pessoa se limita a ver na televisão. Yeah. E que vais seguindo e que se calhar te segues as primeiras 2 semanas e depois já perdes o interesse e parece que a própria informação jornalística é automatizada. Sabes que já se sabe que no minuto 17,33 do telejornal
vem o boletim sobre a Síria, ou vem o boletim sobre o Afeganistão, ou vem o boletim sobre Myanmar, ou vem, sabes? São estas coisas que tu já... Sim, que tu, se normalizas. calhar até, claro, normalizas e quantos é que terão morrido hoje? Não, isto é Sim, aqui, como no Iraque, como no Afeganistão, como as cifras de mortes, parece que é um contador que não para, não é? Exato. E então, Normalizas. aqui entra esta parte, aliás, houve há pouco tempo, semana, 2 ou 3 dias, não sei quanto é que foi, uma grande polémica no Twitter, por um vídeo de um senhor, que inicialmente foi mal interpretado, ou não sei, mas porque foi considerado um comentário racista por parte do senhor, não é? E xenófobo, porque ele disse, não, temos de ter muita atenção com a questão da invasão da Ucrânia, porque isto está aqui ao lado. Estamos a falar de vítimas que são como nós, hein? Louros e de olhos azuis. Como que diz? Claro. Não são afegãos, estás a perceber? Não são pretos, não são como nós, pá. Porra, então espera aí. Que se calhar o homem quis, eu depois também não quis profundizar muito, porque eu também agora entro assim, de soslaio, que é uma palavra espanhola que exato, entra assim com uma nuance pelo Twitter, não me adentro muito, exato, não passo lá muito tempo, porque aquilo é um charco cheio de merda, sabes? Mar Exato, e então aquilo afetava-me. Eu passo assim tóxico. sim, passo devagarinho e tal, e vou-me embora, não estou lá muito tempo. Então, eu não sei se o homem fazia essa analogia para explicar a proximidade do conflito, não é? Que são pessoas, são europeus, não sei o quê. Mas é preocupante. Pá. E então, respondendo à tua pergunta, eu até digo mais, pá, eu acho que isto está mais fodido agora que em 2020. Porquê? Porque em 2020, embora houvesse muitas incertezas quando nós estávamos, quando começámos este programa, este podcast, havia muitas incertezas, mas havia umas coisas que já começavam a estar claras, que era uma pandemia, que já sabíamos os passos a seguir, que provavelmente depois vem ver onde vir mais vagas, que isto sobe, desce, não sei o quê, mas pronto, pouco a pouco já se começava a falar, é provável que venha uma vacina e não sei o quê. Então, era dentro do duro que era a situação, sim, e do negativa que era a situação, havia algumas notícias de esperança, não é? Ok, isto tem um período, é provável que se vai recuperar, que vamos sair desta situação e tal. Exatamente, há uma recuperação lenta, não sei o quê, mas de repente aparece uma guerra, das guerras é das coisas mais imprevisíveis. Sim, mas que ainda por cima está a ter um impacto nas pessoas e na atitude das pessoas aqui. Há medo. Porque eu vejo, por exemplo, os supermercados onde eu normalmente acudo com falta de produto, coisa que eu nunca via antes. Sim, aí, por exemplo, tu sabes qual é o problema da crise dos transportes? Quer dizer, esta greve dos transportes aqui em Espanha, dos transportes de mercadorias, não é só uma greve por causa do preço do combustível. Tu sabes quem é que convocou esta greve? Pois quem convocou esta greve não é que seja um sindicato minoritário, é o sindicato mais pequeno que existe do setor de transporte. Isto é uma greve política. E quem está por trás desta greve é a extrema-direita. Normalmente as greves ultimamente são um pouco tendenciosas. Não, todas as greves são políticas. Sim. Mas o que tu dizes está muito acertado, mas não eram tendenciosas, não eram facciosas, não eram reacionárias. Entende? As greves uniam um determinado setor. Por exemplo, nós que gostamos muito da zona de Cádiz, há 2 ou 3 meses, os trabalhadores dos estaleiros navais de Cádiz manifestaram-se. E o pessoal dos estaleiros, quando se manifesta-se com força, com contundência. E há uma afirmação de um senhor, de um trabalhador, que agarra um jornalista e diz: nós não estamos aqui a queimar pneus e a fazer esta greve para pedir mais. Nós não estamos a pedir mais. Estamos a pedir o justo. E deu-se.
porque chegou-se a uma conclusão de que, não, vamos lá ver, esta gente está a pedir o que tem direito, esta gente está a pedir o que está assinado que tem por direito. Agora, esta questão do transporte, é política e não tem sentido, até porque a adesão é uma adesão estranha. E tanto é assim que o governo já disse, o governo, a ministra dos Transportes, que é uma senhora, já me disse, eu não me vou sentar à mesa com esta gente. Eu não vou sentar à mesa com esta gente. Ok. Eu vou me sentar com qualquer sindicato sério que proponha uma greve séria. A questão, por exemplo, da falta de produtos. Obviamente há muitos produtos, como há greve de transportes, determinados produtos não chegam. Mas, por exemplo, tu ouviste falar do óleo de girassol, sim, não é? Do óleo de girassol falta. Ok. Tu sabes qual é o problema do óleo de girassol? O problema do óleo de girassol é que muitas famílias neste país, desde há anos, que não podem comprar azeite. Que não têm um poder adquisitivo para comprar azeite. Então compram óleo. E depois há uma coisa, os negócios de hotelaria claro. são os principais consumidores de óleo de girassol. Sim. E esse é o problema. O que é que fizeram os negócios? Há um problema, eu vou comprar. Se embarcaram com tudo. Exatamente. Ok. Claro, essa é a questão. Apanhou-me surpreendido essa situação, claro. porque eu pessoalmente não sou um consumidor de óleo de girassol, normalmente tenho uma garrafita, só para e depois eu tenho para os bolos, para fazer bolos, porque prefiro usar isso, a manteiga, e depois com o azeite fica muito forte também, não altera muito sabor. Exato, para fazer maionese. É o que eu uso o óleo de girassol, e para fritar em casa não fritamos, mas, por exemplo, como já há muito tempo ouvimos e depois experimentámos e realmente fica melhor. Eu não sei se tu costumas fazer tortilha de batatas em casa ou não. A tortilha de batatas com azeite de girassol fica melhor, porque a batata fica mais melosa. Mas pronto. Mas entrou a tal paranoia que um dia estava aqui em casa e disse, é a paranoia da senhora de 120 quilos. Não quero ser mau. Mas pronto, esta história desta senhora que pesa 120 quilos e vai aos saldos do Corte Inglês e vê um biquíni de fio dental a muito bom preço e compra. E compra porque está a bom preço. Mas você vai pô-lo, senhora? Não vou pô-lo, mas está tão barato, vou comprá-lo. E então, o que aconteceu com o óleo de girassol? Havia pessoas que nem consomem óleo de girassol normalmente, que viram que todas as pessoas levaram, e vou levar também. Exato. Mas espera lá, você vai levar também para quê? Porque... É para ter. Ter? Mas já tinha? Não. Então para que é que vai ter uma coisa que não tinha? Uma loucura. Sim, mas isso é o consumismo, não é? Isso aconteceu também com o fermento e com a farinha. Sim, mas isso consta. Bem, e tu sabes que isto já se chama em Espanha o efeito papel higiênico. Okay. Já foi batizado como o efeito papel higiênico. Sim, não sei, eu quando, por exemplo, passei pelo Mercadona na sexta-feira à tarde e a zona do leite estava completamente vazia, não há leite. Não havia leite. Aí sim que há um problema com a questão do transporte. E depois o que acontece? O que acontece é que os produtores têm muito pouca capacidade de armazenagem, porque havia uma rotação contínua, já está, uma rotação normal, e depois estamos a falar de um alimento que dura muito pouco, não é? Bom, o período de... O leite ultrapasteurizado ainda se mantém. Não, mantém-se muito. O que acontece, o que se passa é o seguinte: se não há distribuição, o leite que já está pasteurizado aguenta-se, mas não dá vazão. Mas as vacas continuam a produzir. Está a perceber? E é esse leite que se produz e que não se pode mandar para as plantas para as fábricas de pasteurização, não é? Pois tem que se perder e perde-se, obviamente. O problema é isso, não é? O problema está nesse tipo de
de produtos, não é? Yeah. Mas okay, é assim, vamos lá ver como é que isto... Já viste algum produtos dos nossos... deterioráveis, queria dizer. Já viste algum dos nossos episódios no YouTube? Estou fodido contigo. Espera aí, não ouvi. Eu acho que está-se a congelar a imagem. Sim, claro. Estou? Bom, meus caros ouvintes, amigos, espectadores de... Tenho vergonha, pá. Tenho vergonha de sim, me devias ver, ter pá. vergonha nessa cara, sim. Acabámos de gravar o episódio 85. E este vai também nas ondas do YouTube. Este também vai nas ondas do YouTube. Ai, eu com este cabelo, pá, sinceramente, sim, nem avisas nem nada. Sim, há que começar a pôr maquilhagem. Não sei, não recebemos feedback por parte das pessoas, mas vejo que o número de visualizações até é interessante. Não é muito, mas há pessoas a verem os vídeos no YouTube. Vamos continuar. De momento não é uma coisa que me custe muito. Se isso não se põe um trabalho extra para ti, não, porque já gravamos tu sabes isto, que essa é sempre a minha preocupação. Já gravamos isto claro, já está feito. Não é? Claro. Cada vez estamos melhores nesta questão. Eu também agora já não me preocupo tanto com os silêncios. Eu acho que o silêncio agora traz outra porque até os silêncios fazemos bem. Sim, vamos ganhar experiência. Porque são silêncios honestos. E é bom que a gente mantenha esta humildade, não é? Sim, sempre. Somos tão bons. Então os silêncios fazemos bem. Até os silêncios fazemos bem, mas é certo, porque há silêncios e silêncios. E temos uma presença em câmara para que a gente vê-se bem. Eu gosto de me ver na câmara. Eu sei que tu não gostas da tua voz nem de ver a tua cara, mas pronto. Mas tens que falar com o teu psicólogo sobre isso. Não, porque não creio que me afete. Não vou. Ainda bem. Não me afeta. De alguma maneira afeta-te a ti. Não. De alguma maneira afeta-te porque tu não vês o vídeo, nem ouves os podcasts. Amigo. É verdade, pá, mas é que eu deixo, eu sinto que com deixar aqui o meu depoimento, sim, já está. Não, E isto demonstra também a confiança cega que eu tenho nas tuas aptitudes técnicas, porque eu sei que tu mandas isto, quando lanças isto, sim. Pá, vai perfeito. Pá, mas eu gostava de ter um feedback, um input da tua parte. O meu feedback, o meu input é maravilhoso, cara. Você está fazendo um trabalho do caralho. Ok, desta aventura que estamos os dois, de pelo menos ter algum tipo de... Tá bem, pronto. O próximo minutos, que ainda não tem... Vê 10 minutos, meu. Ou 5 minutos. Perfeito. 5 minutos. Não, 10. Não, 10 é demasiado. Nem para ti, nem para mim. 7. Já está. Vê 3. 7 minutos. Nem que, se me dizes, vi os 3 primeiros minutos do podcast. Não, claro. Ok, então vá. Eu vou... Ai. Então vá, no próximo programa eu vou-te dar o feedback do programa. Ok. Eu sei que o teu pai gosta de ver. Sim, o meu pai prefere ver-nos. Sim. Sim, eu acho que traz uma acho que aporta mais qualidade nesta questão, porque o facto de nos ouvirem é interessante, mas se nos puderem ver assim também conhecem-nos de outra forma e veem as nossas expressões, as nossas reações, não é? Mesmo porque às vezes há expressões em silêncio, não é? Que não se manifestam no áudio. Bom, acabamos com o episódio 85. Obrigado aos que estão aí do outro lado, obrigado aos que nos veem pelo YouTube, por poucos que sejam, mas... E por poucos minutos que sejam, que é o meu caso. Por poucos minutos que sejam, sim. Grande abraço a todos e obrigado por estarem aí. Obrigado, meu amigo, por estares aqui mais uma vez. Obrigado eu, meu querido, pela paciência que tens comigo. Porque... Sempre. É parte já... está integrada em mim. Ok, obrigadíssimo. Fazemos parte um do outro. Sim. Sim, estamos conectados.
Então, uma boa noite a todos, pá. Boa noite, ou bom dia, ou uma boa semana, ou um bom mês. Onde quer que estejam, com quem quer que estejam. com o que resta irem fazer. Ora, isto. Tchau. Até para a semana. Tchau. Até para a semana.